Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração. Todos aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que estão assistindo ao vivo pelo nosso canal no YouTube, ou também aqueles que assistirão posteriormente. Que Jesus os abençoe, que Deus chegue ao coração de cada um neste instante. É com muita alegria que novamente, em uma sexta-feira, nós estamos aqui reunidos para comunhar com Cristo, juntos, nos abraçando, nos dando a paz, comungando com o amor que Deus tem conosco. Nesta casa, que desde muito está preparada para receber cada um de nós neste ambiente. Por isso, nós nos alegramos, nos sentimos felizes com a presença de cada um. Que Jesus abençoe a todos nós. E nós convidamos a todos, então, a fechar os seus olhos neste instante, elevar o pensamento aos céus, manter a sintonia com Cristo, sentir a presença da espiritualidade amiga neste ambiente, respirando profundamente, deixando o Senhor, a ação de Jesus neste momento, agir conosco. Pai, rogamos a Tua bênção para iniciar os nossos trabalhos de hoje. Que todos nós tenhamos uma noite repleta com muita luz, amor e carinho. Que o palestrante da noite receba do alto a melhor intuição, direcionando a palavra de Deus aos companheiros na noite de hoje. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Que assim seja. E hoje, então, com muito carinho, que nós recebemos mais uma vez o nosso irmão Marcilânio, que é palestrante na nossa cidade, fora de nossa cidade também, com várias atividades no movimento espírita ao longo desses anos. Então, fique à vontade, Marcos, companheiro de nossa casa. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Não existe doutrina espírita sem evangelho. A razão de ser da doutrina espírita é tornar compreendido o evangelho, para que ele possa repercutir em nossos íntimos e transformar nossas vidas. E é por isso que o movimento espírita, sobretudo nas últimas 2 décadas, vem impondo um esforço muito grande para compreender o Evangelho de Jesus. E a nossa proposta hoje aqui é trazer sugestões de como estudar o Evangelho de Jesus, tendo como luz a doutrina espírita. E para tanto, nós trouxemos um convite do Espírito Alcíone, que quando encarnado na Terra no século XV, nos disse estas palavras: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Isso está no livro Renúncia, psicografado por Emmanuel, pelo Chico, e este texto encontra-se no capítulo 3, que se intitula Testemunhos de Fé. Conhecer, meditar, sentir e viver são 4 estágios que todo seguidor do Cristo precisa passar. O primeiro deles, base de tudo, é o conhecer. Então nós queremos aqui trabalhar um pouco este aspecto. Como é que a gente estuda os ensinos de Jesus? Como é que nós fazemos isso?
Existem certos roteiros que estão disponíveis para nós na doutrina espírita e nós trouxemos alguns. O primeiro e mais clássico que nós não podemos deixar jamais de compulsar é a primeira obra que tratou do Evangelho de forma direta, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra que surgiu em 1864 com o título de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, da primeira edição. Já na segunda foi transformada no título que nós conhecemos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa obra tem um enfoque todo especial. Ela não se propõe a estudar a Bíblia, a estudar o Evangelho todo. O enfoque dela é puramente moral. E é Allan Kardec que vai declinar isso de maneira muito lógica e muito clara, logo na sua introdução, quando ele diz: se alguém quer estudar um livro chamado Bíblia, Evangelho, pode-se dividir esse Evangelho para estudo em 5 matérias, 5 partes que contém esse Evangelho. Kardec elenca cada um deles. Os atos comuns da vida do Cristo, ele pode fazer um estudo só sobre os atos comuns dele. Sobre os milagres, você também pode fazer um estudo só sobre isso. Sobre as predições, as profecias, também dá para fazer um estudo completo sobre isso. Sobre as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamentar seus dogmas. E o último, o ensino moral. O ensino moral é a parte que será objeto exclusivo dessa obra. Então, quem quiser estudar sobre milagres não vai encontrar nada aqui. Quem quiser estudar sobre profecias não vai encontrar nada aqui. Mas quem quiser estudar a moral do Cristo vai encontrar tudo aqui. Então, essa obra é a obra que versa sobre moral apenas. Eu quero saber sobre milagres. Vai lá para a Gênese. A Gênese vai tratar do capítulo 15, dos milagres, das predições, e aí não mais com o enfoque moral. Isso feito por Allan Kardec no seu último livro, a Gênese. Mas hoje nós vamos nos ater aqui. Essa obra, ela foi construída de uma maneira toda especial. Para começar, foi a única obra das 5 que Kardec escreveu, o Pentateuco, que não foi escrita em Paris. Ela foi escrita em Saint-Andrés, numa vila, e em outro lugarejo, bem ao sul da França, 600 quilômetros de Paris. Por que isso? Porque essa obra precisava de uma ambiência psíquica própria, e ela foi construída com muito cuidado pelos benfeitores. E existe uma lógica de construção dessa obra. Os estudiosos brasileiros que trabalham esse tema criaram essa forma aqui que nós nos emprestamos, em que você, quando estuda um capítulo, você não está estudando um capítulo separado. O capítulo precedente dá as bases para esse capítulo que você está estudando. E esse capítulo que você está estudando dá as bases para o capítulo subsequente. E todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, todos eles têm um versículo-chave que Allan Kardec extrai do Evangelho de Jesus. E esse versículo-chave tem versículos satélites que podem ser em número de 4 ou menos. Após estabelecidos esses versículos que Kardec extrai na íntegra do Evangelho, aos comentários de Allan Kardec e em seguida os comentários dos Espíritos. Muitas vezes é esta a forma que é predominante, mas pode acontecer que só tenha comentários de Allan Kardec. Pode acontecer que só tenha comentário dos Espíritos, mas isso é menor, bem menos. Cada capítulo foi agrupado numa sequência lógica, um com o outro. Por exemplo, o capítulo que vai de 1 até o 5, ele forma a base da obra. Se você precisar de entender isso, lembre-se que estudar o Espiritismo começa estudando o Livro dos Espíritos. E aqui, essa base da obra retoma muito daquilo que está no Livro dos Espíritos e amplia. Cada capítulo desse, que aqui nós trouxemos só a título de movimentar os nossos interesses para depois compulsar o livro, cada capítulo desse tem profundas lições, profundos ensinamentos, que se não forem compreendidos o Evangelho de Jesus não pode ser compreendido. Se você não compreender
encarnação, você não compreende o Evangelho de Jesus na sua íntegra. Você não compreendendo a pluralidade dos mundos habitados, você não compreende o Evangelho de Jesus na íntegra. E aí por diante. Por isso Kardec tomou o cuidado de colocar 5 capítulos basais, que são fundamentais para seguir com os próximos. Nos próximos, segundo esses autores estudiosos, nós podemos perceber uma intenção de redenção no campo da individualidade, que seria composto pelos capítulos de 5 até o 17. O capítulo de 5 até o 10 versa sobretudo sobre o maior código divino que o mundo já ouviu e que foi registrado, que se chama Bem-aventuranças. Quando Jesus subiu ao monte e cantou o maior hino que a humanidade já pôde ouvir, e veio da boca do governador do planeta e repercute até hoje nas almas de nós outros. Então, cada um desses capítulos são pérolas de expressão profunda que precisamos compulsar. Dos capítulos 11 ao 17, ainda no campo da redenção individual, nós vamos terminar com sede perfeitos. E para ser perfeito, está lá Jesus dizendo: faze isso e viverá. Então nós vamos entender que cada um de nós individualmente precisamos cumprir os códigos divinos para que possamos atingir a plenitude. No passo seguinte, a obra tem uma conotação coletiva. Dos capítulos 18 até os 26, o Evangelho segundo o Espiritismo aborda com mais profundidade o campo coletivo. E nós vamos aqui entender a relação de nós uns com os outros mais intensamente. E é por isso que no último mandamento que nós ouvimos de Jesus, nós compreendemos a razão deles terem estado entre nós. O último mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Deixa de ser impessoal, amar ao próximo como a si mesmo, para ser pessoal, em que o êmulo divino, o nosso estímulo para seguir adiante, se coloca como um roteiro seguro para os nossos passos. Mas existe uma redenção final, quando todos nós nos libertaremos da carne, e que nós então nos tornaremos espíritos puros. E nesses capítulos de 27 até o 28, 2 capítulos, nós entendemos aquilo que chama-se eu e o Pai somos um. Quando então passamos a pensar como pensa o Pai, passamos a sentir como sente o Pai. Portanto, onde estivermos com Jesus, assim estava, nós estávamos representando Deus. Por isso ele pôde afirmar com toda segurança: eu e o Pai somos um, porque onde ele estava, ele representava Deus, porque pensava e sentia como Deus. Espero que cada um de nós faça, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E nos capítulos que aí estão, eu e o Pai somos um, é a abordagem fundamental. Essa obra é a obra que deve ser estudada, mas isso não implica, alguém pode dizer, então eu posso ler páginas ao acaso? Claro que pode, porque essa obra é uma obra de cunho moral. Qualquer parte que você pegar, ela vai ser uma parte que vai te consolar, independentemente da compreensão profunda que se possa ter do assunto, porque você vai sentir a moral vibrando em você, e aquilo vai te trazer aquela luz que te falta naquele momento, vai te trazer aquele consolo que te acalma, que te serena, que te proporciona novas forças para seguir adiante, apesar das provas difíceis que eventualmente estejamos passando. Mas o recomendado é que nós façamos estudo sistematizado, que comecemos no capítulo 1 e cheguemos até o capítulo 28, e se possível, em conjunto, trocando ideias uns com os outros. Mas não paramos aí. A doutrina espírita, através da Federação Espírita Brasileira e as federativas, tem trabalhado fortemente para produzir material de estudo aprofundado. E foi assim que aconteceu o lançamento de 5 obras, que são 5 livros que nós estudamos. O Brasil todo tem a disponibilidade, esses livros estão disponíveis no site da FEB, em que nós vamos estudar Jesus mais de perto. Primeiro o cristianismo, nós vamos ver, e vamos chegar no último que nós não vamos falar, que é exatamente a parte filosófica. Mas as 4 partes, os 4 primeiros
são livros voltados ao estudo do Evangelho. No livro 1, nós vamos estudar o cristianismo e o espiritismo. Aqui nós colocamos apenas como título de apreciação o primeiro sumário. Então você vai ver a evolução do pensamento religioso, as religiões não cristãs, as religiões não cristãs como parte deles, o judaísmo, Moisés, o mensageiro da primeira revelação, e depois no módulo 2 o cristianismo, nascimento e infância de Jesus, a sequência toda, viagens missionárias do apóstolo Paulo no final. Aí nós vamos seguindo epístolas de Paulo, o islamismo, até a reforma protestante que nós temos abordado nesse livro. É uma pérola. Na Federação Espírita Brasileira existem cursos que podem se matricular e se participar deles à distância, sem necessariamente estar lá utilizando o seu recurso tecnológico que nós temos hoje disponível. O livro 2 vai abordar os ensinos e as parábolas de Jesus. Nós vamos então, por exemplo, falar do roteiro 1 da doutrina espírita e o Evangelho, que associação há entre ambos. As três relações, como Kardec mostrou no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, os critérios de estudo e interpretação do Evangelho, quais os critérios que a doutrina espírita utiliza para interpretar o Evangelho, as interpretações dos textos evangélicos. Vamos tratar de abordagens interessantíssimas. Existem vários tipos de ensinos que Jesus nos legou. Um deles é o direto. Por exemplo, as bem-aventuranças é um ensino direto. Ele diz para você o que você precisa fazer se quiser ser feliz. Os discípulos, por exemplo, sal da terra e a luz do mundo, é um ensino direto que tem profunda significação. O encontro dele com Nicodemos é um ensino direto. E por aí adiante se segue. Depois, no módulo 3, os ensinos por parábolas, como por exemplo a parábola do semeador, do trigo e do joio. Cada uma delas são estudadas em detalhe. Depois, no módulo 4, as curas. O que elas querem nos ensinar? O que aconteceu com o paralítico de Cafarnaum? Nós vamos abordar isso lá nesse livro, no módulo 4. No módulo 5, nós vamos estudar os fatos cotidianos da passagem de Jesus entre nós. Por exemplo, aquele Zaqueu que subiu daquele pezinho de árvore pequenininho, aquela figueira, e Jesus olhou para ele e disse, foi ficar na casa dele. O que significa isso? Qual é a profundidade que se extrai daí? O centurião de Cafarnaum, aquele que disse para Jesus que não precisava ir na casa dele, que não era digno. Todos esses campos são abordados. E depois os fatos extraordinários também são destacados aqui. Por exemplo, a pesca maravilhosa. Por exemplo, as bodas de Caná, a transformação da água em vinho. A tempestade que foi acalmada. Tudo isso é estudado no livro 2 e voltará para o livro 3 também, porque são muitos os estudos a serem feitos. No roteiro 1 nós vamos aprender sobre o Consolador, por que ninguém é profeta em sua terra, o que é pedra angular, sinais do tempo, o rebanho e o pastor. Os ensinos diretos, voltamos com eles, complementando os temas. Depois os ensinos por parábolas, voltamos a eles, complementando os temas. Os ensinos com as curas, com os fatos cotidianos e com os fatos extraordinários continuam aqui. No livro 4, nós vamos falar do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo. Então nós vamos falar do Cristo Consolador, das providências divinas, da assistência espiritual que isso foi provida, a felicidade atual e futura. Vamos falar da morte e seus mistérios, né? Vamos falar dos vícios das virtudes. Ou seja, nós vamos esclarecer o Evangelho de Jesus de forma nítida. Vamos falar da humanidade regenerada, aqueles mesmos sequências que nós vimos no Evangelho segundo o Espiritismo. Enfim, até o último capítulo, que é o roteiro 10, em que nós vamos falar dos obreiros do Senhor, que são aqueles espíritas que já estão convidados a ir e pregar o Evangelho por onde for. Mas não cessa aí. A doutrina espírita, através da Federação Espírita Brasileira e suas federativas, 27, tem feito um esforço imenso, notadamente com alguns estudiosos que têm abordado com mais profundidade o Evangelho, como Haroldo Dutra, como o professor Celestino, entre outros tantos que estão trabalhando nesse campo há algum tempo, despertando-nos para o interesse de aprofundarmos na compreensão do Evangelho. Nós tomamos na doutrina espírita como referência para esses estudos a Bíblia de Jerusalém, porque entendemos que é a melhor tradução, a tradução mais isenta possível, porque não foi feita por tradutores vinculados a escolas religiosas alguma. São tradutores independentes e
tem uma profunda gabaritação de capacidade dentro desse livro. É uma obra ímpar. Foi uma das primeiras que eu comprei quando eu comecei a estudar o Evangelho, porque essa não tem como ficar. Apresenta para você notas de rodapé profundas. Você pode dizer, mas Haroldo Dutra traduziu, sim, nós também utilizamos, mas Haroldo Dutra traduziu parte da Bíblia, não toda a Bíblia. Então nós não temos tudo disponível na tradução de Haroldo, que nós utilizamos também. E a partir desta obra nós construímos, aliás nós estamos construindo, eu estou participando disso, o que se chama Evangelho Redivivo, que também, todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos, durante 1h30, um estudo de um capítulo de cada evangelista, na forma sequenciada, começando no capítulo 1 de Mateus e vamos terminar no 27º livro. Nós já estamos estudando o capítulo de Marcos, o capítulo 23, se não me falha a memória, que nós vamos agora na segunda-feira. Sou eu, aliás, o responsável por esse estudo de segunda-feira. E está disponível, é só ir no site da FEB Live, da FEB, que você pode entrar e ver os programas já foram gravados e os que vão ser gravados. Esses livros estão sendo produzidos, eles estão sendo produzidos pouco a pouco, como o campo experimental, como nós chamamos a Federação Espírita em Brasília, e lá nós estamos testando o que vai depois ser disponibilizado para toda a comunidade que se interessa em estudar o Evangelho. Nós já estamos com 3 deles prontos, né? Nós já temos o primeiro, que é o introdutório, temos o de Mateus, que nós já fechamos, já estudamos todos os capítulos, depois o de Marcos, o de Lucas, e o pessoal já está trabalhando nos bastidores, no campo experimental, o de João. E nós vamos fazer esse estudo dos 27 livros do Evangelho. Então veja a imensidão de esforços que estão sendo impostos para que possamos conseguir compreender o Evangelho, para poder meditar sobre ele, senti-lo e, sobretudo, para podermos de fato viver. O livro 1 é, portanto, a introdução ao Evangelho Redivivo. Vai trazer a mensagem do Cristo, precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Esse mesmo tema que nós trouxemos para a abertura de nosso encontro aqui é a base que fundamenta o estudo do Evangelho Redivivo. Depois o Evangelho Redivivo, o que significa isso? O Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio e introdução. Então nós associamos as obras. O Evangelho de Jesus é a doutrina espírita, o Evangelho, o estudo do Evangelho e demais livros do Novo Testamento, à luz da doutrina espírita, como é que isso é feito. Os exercícios de aplicação da metodologia indicada, a formação dos trabalhadores da Federação Espírita, nós fizemos isso com vários grupos. Seminários de conclusão foram elaborados e são sugeridos para cada casa espírita fazer o mesmo. No livro 2 é o estudo interpretativo do Evangelho segundo Mateus, que é a interpretação daquela passagem, não nunca nem pensar sobre a letra, mas sobre o Espírito, que é a base que fundamenta esse estudo. Então nós vamos fazer desde o tema 1, começando Mateus 1, capítulos 1, versículo de 1 a 17, fazendo todo o estudo que esses capítulos comportam. Vamos trazer anexo à genealogia de Jesus. Depois, tema 3, por exemplo, Mateus 1, 18 a 25, e assim sucessivamente, fazendo cada um dos capítulos do Evangelho, passando um a um, independentemente do que seja tratado ali. Isto cumprindo, nós temos uma ideia, uma imensidão de temas. São, na verdade, 58 temas, portanto são 58 encontros que nós estamos fazendo, e todos esses 58 encontros estão gravados e disponíveis a qualquer pessoa que queira acessá-los. Então essa obra é atualmente a obra que nós precisamos fazer passo a passo, e dia virá que nós vamos fazer os sinópticos, vamos juntar e fazer um estudo comparativo, mas o processo agora é estudar cada capítulo, cada versículo independente. Mas não paramos aí. Existem outras obras que fundamentam as bases de estudo para compreender os ensinos de Jesus. Emmanuel, no entendimento dos principais espíritas deste país, é o principal exegeta, aquele que se envolve profundamente com o estudo do Evangelho. É o espírito que conseguiu fazer um estudo tão profundo, complementado por outros espíritos como Joana de Ângeles, como Amélia Rodrigues, mas ele, tendo em vista um tempo enorme
uma imensidão de análises de cada versículo daquele. E a Federação Espírita, num esforço ingente, produziu esta obra na sequência do Evangelho. Como nós publicamos os livros de Emmanuel, esparsos, por exemplo, Caminho, Verdade e Vida, Fonte de Luz, e aí por diante, nós reunimos um trabalho muito custoso, todos esses versículos de todas as editoras que cederam os direitos e foram publicados. Por exemplo, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, e aí por diante, fechando 7 livros que tratam de todo o Evangelho, aqui até Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo e as cartas que nós também temos dos demais e o Apocalipse. Essas 7 obras estão disponíveis e podem ser obtidas também em PDF pela Federação Espírita Brasileira. Mas nós recomendamos portar essa magnitude que é esta obra em papel, porque é muito importante tê-la em mãos quando se debruça a história do Evangelho. Mas não chegamos aí. Emmanuel produziu de forma romanceada 5 pérolas, 5 obras magistrais. Se essas obras fossem obras lidas pelo mundo, elas seriam best-sellers há muito tempo. Mas como o mundo ainda não conhece Jesus, essas obras ainda não são compulsadas por pessoas que não tratam do campo religioso da vida. Mas aqui nós vamos encontrar mensagens profundas em que Jesus aparece algumas vezes, especialmente como no caso de há 2000 anos. Vamos ver o que aconteceu 50 anos depois que Jesus partiu. Vamos ver o que aconteceu nos bastidores de Atos dos Apóstolos com Paulo e Estevão. Vamos ver essa obra pérola do século III que é a Ave Cristo. Vamos ver, inclusive, o Dr. Bezerra de Menezes é um dos personagens. Vamos ver Renúncia, essa obra em que Alcide, esse espírito que nós trouxemos aqui, é a estudiosa do Evangelho e nos ensina como se dá o Evangelho. E nesse livro, o personagem humano se faz presente na condição de padre. Para termos uma noção, nesse livro, há 2000 anos, o Emmanuel, que naquela época se chamava Publio Lentulus, ele se encontrou pessoalmente com Cristo. E isso está registrado nos arcanos do psiquismo dele. Ali está estratificado, ninguém perde os registros de tudo que aconteceu em suas vidas. E quando permitido, nós podemos acessar como se estivéssemos voltando daquela época e vivendo tudo de novo. E ele fez isso nesta obra. E chega um momento que ele diz assim, escrevendo o encontro dele com Jesus: diante de seus olhos ansiosos, diz ele sobre Publio, destacar a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço. Como é que era Jesus? Um homem ainda moço, deixava transparecer os olhos profundamente misericordiosos. Jesus tinha olhos profundamente misericordiosos, uma beleza suave. E era tanta beleza que era indefinível. Ele não conseguia definir. Longos e sedosos cabelos. Os cabelos de Jesus eram longos e eram sedosos. Quem está falando foi quem esteve de frente com ele. Molduravam-lhe um semblante compassivo, de novo o aspecto da compaixão, como se fossem fios castanhos. Corta o cabelo de Jesus, transparecia algo castanho, levemente dourados por luz desconhecida. Que luz é essa que dourava os cabelos de Jesus? Ele não compreendeu aquela época. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia ímpar, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Todos que com ele tiveram contato não conseguiram resistir ao magnetismo profundo dele. Aqui é apenas um aperitivo para quando a gente estuda uma obra dessa, nós estamos estudando o Evangelho. Mas não paramos aí. Humberto de Campos tem uma pérola de obras que tratam do Evangelho, sobretudo a obra Boa Nova, que tem 30 capítulos, em que você vai entrar em bastidores do Evangelho. Os apóstolos, os que contaram, os que escreveram os Evangelhos, não podiam, obviamente, entrar em detalhes, dada a condição que era possível. Mas nós vamos encontrar detalhes tão importantes. Por exemplo,
Lá em Boa Nova, Humberto, digamos, vai passar para você informações que você jamais teria se não fosse permitido descer do mundo espiritual para nós, os encarnados, um livro como esse. Aqui nós colocamos 3 apenas para citar um rol de muitos, de vários capítulos, de vários livros tratam do Evangelho. Então é uma pérola que precisa ser estudada com profundidade. Da mesma forma, esse espírito profundo que viveu no começo do século aqui no Brasil, lá na Bahia, Amélia Rodrigues, ela também, na sua característica poética, consegue trazer detalhes que você fica surpreso de como ela pode ter acesso a isso. E esse é um ponto-chave, porque João falou que se fosse escrever tudo que Jesus fez e falou, os livros do mundo não caberiam. Mas o mundo espiritual retém tudo que Jesus falou e fez. E quando é conveniente ao mundo espiritual, quando é necessário a nós outros, eles permitem que alguns desses benfeitores tragam parte dessa história que complementa o Evangelho que está na Bíblia. Por isso, ler Luz do Mundo, ler Trigo de Deus, é necessário para que você possa sentir o Evangelho dentro de você. Ler Primícias do Reino, a Flores no Caminho, é necessário para que possamos, de fato, sentir Jesus em nossa intimidade. Aqui foi apenas, pessoal, um roteiro, para que cada um que realmente queira, que deseje seguir o Rabi da Galileia, possa seguir como êxito de causa. Porque é necessário conhecer para saber o que se faz. Lá em Atos dos Apóstolos tem uma frase que diz assim: como poderei saber se ninguém me ensina? E aqui nós temos o Evangelho totalmente decifrado, totalmente compreendido, totalmente raciocinado, para que nós possamos sentir um pouco o coração. E é por isso que é necessário, eu vou dizer mais, é imperioso que nós nos debrucemos como espíritas a esse estudo de forma arrojada, de forma contínua. As casas espíritas precisam montar programas de estudo do Evangelho para que esse estudo seja o carro-chefe dos seus procederes, a fim de que possamos, de fato, conhecer o Evangelho. De fato, após conhecê-lo, meditar sobre aquilo que foi conhecido. E, de fato, meditando, provocar movimentos de emoções profundas dentro de nós que façamos sentir como se estivéssemos vivendo com Jesus àquela época, quando meditado nesse Evangelho. E aí, atingindo esse estágio, estaremos todos que passarmos por esse estágio, habilitados a aceitar o convite de Jesus, quando ele disse: se queres vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga. Se você quer seguir Jesus, trate de conhecê-lo, trate de conhecer seus ensinos, trate de sentir com profundidade e, sobretudo, trate de viver. Algumas reflexões para os nossos movimentos de meditação. Lá no livro Renúncia, nós vamos encontrar o símbolo dizendo: o ensinamento de Jesus é vibração e vida. Eu vou repetir: o ensinamento de Jesus é vibração. Quando você estuda Jesus, você vibra. Você vibra, você sente aquilo dentro de você e você vive aquela vida que ele falou que trouxe em abundância, aquela vida que nós jamais a perdemos. E aí complementa ela. E como o estudo mais simples de qualquer coisa demanda, pede esforço de comparação, não podemos versar o Evangelho sem esse esforço. Daí porque nós trouxemos todas essas obras. Precisamos pegar a Bíblia, sim, mas precisamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, precisamos pegar as obras de Emmanuel, as obras de Humberto de Campos, as obras de Amélia Rodrigues. Aqui nós não citamos de forma direta, mas as obras também da nossa querida psicóloga do mundo espiritual, Joana de Ângeles. Nós precisamos fazer comparações, precisamos colocar o raciocínio para funcionar,
aquilo tem que ter sentido lógico, aquilo não pode ser algo que eu estou fascinado, estou fazendo por motivo fascinatório. Não. Eu tenho que saber por que faço. Eu tenho que saber que tem uma lógica nesses ensinos profundos de Jesus. Eu preciso compreender isso. Porque senão a minha fé será vacilante. No momento em que eu tiver que cumprir um testemunho, se eu não tiver sentido esse evangelho em mim pelo momento anterior, no raciocínio, eu serei frágil. A minha fé será frágil. Por isso que Kardec diz que para o espírita é necessário a fé raciocinada. A primeira fé que o espírita precisa construir, ele precisa saber o que faz as coisas. Ele faz caridade, ele é bobão, dá todas as coisas dele. Para os de fora que não sabem o que ele está fazendo, ele é bobão. Mas o bobão, na verdade, não é ele. O bobão é aquele que ainda não sabe o que faz e age de maneira completamente equivocada. Por ignorância, não por maldade. E a ignorância, o principal movimento de perdição de nossos passos aqui na Terra. Continua ela dizendo: o Evangelho em sua expressão total. Em sua expressão total. Você precisa de todo o Evangelho. É um vasto caminho ascensional. Ou seja, é como se fossem os degraus daquela escada de Jacó da vida, que quando você vai cumprindo, você vai ascendendo. Em outras palavras, à medida que você vai estudando o Evangelho, você vai se espiritualizando. Você vai se tornando um ser mais espiritual e menos material. Um ser mais espírito e menos animal. Cujo fim, essa escada, esse caminho ascensional tem um fim que nós não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e sem aplicação. E olha a chamada dela, de todos os detalhes. Entenderam por que lá no estudo aprofundado da doutrina espírita nós estudamos os fatos cotidianos de Jesus? Todos os detalhes. Não há nenhum movimento da passagem de Jesus na Terra que não tenha significação profunda. Nós é que não conseguimos captar e tratamos como trivial, quando na verdade tem ali muito mais a ser assimilado do que nós, por falta de conhecimento, por falta de vontade, por falta de outras tantas coisas, não temos conseguido. E aí ela faz uma análise. Isso no século XV. Muitos estudiosos presumem, acham que tenham alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura, vagamente raciocinada. E aí ela afirma: minha amiga e meu amigo, você que está caminhando por essa área, isso é erro gráfico. Não estude o Evangelho. Não estude o Evangelho superficialmente. Estude o Evangelho com profundidade. Debruce sobre ele, não importa quanto tempo você vai levar. Você tem material para isso. Você tem recurso para isso. E você conseguirá atingir a profundidade que o nosso psiquismo no processo evolutivo atual permite. Já foi dito que o Evangelho é como se fosse uma cebola, nós vamos descascando para chegar no cerne. Nós vamos tirando as primeiras cascas. E porque ele emociona, como a cebola faz a gente chorar. E é assim que nós temos que fazer. E na profundidade que o nosso psiquismo alcança. E um mundo como o nosso já tem uma dilatação de psiquismo que permite chegar a campos que há 2000 anos atrás não conseguimos. Por isso, termina ela dizendo, como dissemos no início: a mensagem do Cristo, minha amiga e meu amigo, que aqui se encontra de ambos os meus. Não tenha dúvida disso. Ela precisa ser conhecida. Se desejas seguir o passo, um a um, do Senhor deste planeta, trate de conhecer os seus ensinamentos em profundidade. Mas não se limite a isso, porque senão você poderá ter um coração gelado, que sabe, mas não age em benefício do outro. Trate de meditar, porque quando você medita, aquelas mensagens que você compreendeu, elas começam
abre um caminho para o que se chama campo do sentimento. Você transita do que se chama raciocínio para o que se chama sentimento. E vou dizer mais. O sentimento, quando elaborado, é o raciocínio automatizado. Quando você age com intuição, você não está saindo para uma ação louca sem saber o que faz, não. Você está saindo para uma ação que você raciocinou antes e que funciona por automatismo hoje em você. Quando alguém tem uma fé ou qualquer outra virtude que é natural, que é inata, não significa que ele nasceu com aquilo por toda a vida, não. Ele construiu aquela fé antes, ela se instalou nele e por intuição. Aquilo vaza naturalmente, expressa-se, porque aquilo é ele. É o semelhante a dizer, uma pessoa diz assim, eu sou muito humilde. Você pode ter certeza que não é. Porque uma pessoa que é humilde, ela nem sabe que é humilde. E você percebe a humildade dela olhando-a. Ela age de tal forma que a minha humildade é lida dela própria, sem que ela articule uma palavra para dizer eu sou humilde, ou qualquer conotação semelhante. A virtude, quando está instalada na pessoa, ela é lida pelos demais. Por isso que ele se torna líder. Por isso, quando você olha para uma Mahatma Gandhi, uma irmã Dulce, não importa a escola religiosa que tem, a virtude é portadora do indivíduo e não da escola religiosa. Quando você olha esses indivíduos, o Divaldo Franco, o Franciscano Xavier, o irmã Dulce, esses tantos alunos que a gente conhece, não fala os nomes, você está vendo aquelas pessoas que conseguem viver o Evangelho de forma praticamente inata. Parece que eles não estão fazendo força para fazer isso. É que já fizeram força no passado e hoje está instalado esse hábito de fazer o bem. O hábito de fazer o bem constrói-se pouco a pouco. Por isso nós precisamos meditar, porque só conhecer não é suficiente. E aí, meditado, criada essa ligação entre o sentimento e o raciocínio, você começa a sentir. E aí você já não é mais o mesmo. Você nunca mais será a mesma pessoa. Porque quando você olhar para alguém, esse alguém repercutirá em você. Isso chama compaixão. Quando você olha o outro e se vê no lugar do outro, como se você fosse o próprio outro, tanto na dor quanto na alegria. Esse é o sentido. Porque daí você passa no campo final da sua razão de ser aqui na Terra. Vive o Evangelho nas forças que você detém, tentando, como disse Kardec na primeira obra que ele publicou, tentando imitar os passos do Cristo. Aí então, o desiderato de cada um se cumpriu e nós estaremos aptos para chegar aos picanos daquilo que se chama Espírito. E é ele, o Mestre Divino, que diz: e este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E quando isso acontecer, e somente quando isso acontecer, é que o fim virá. O fim aqui não é o fim dos tempos, como os filmes de Hollywood 2012 vai acabar tudo. Não tem nada disso. O fim é o fim do mal na terra, é a prevalência do bem, é o domínio do bem, onde todas as relações humanas serão ligadas por amor. É aí então que o Evangelho cumpriu a sua razão de ser. Esse código divino, quando estabelecido esse estágio, terá cumprido o seu papel. Mas pensemos, em 1938, Humberto de Campos, pelas mãos do nosso querido Chico, publicou uma obra que se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um ano depois, Emmanuel publicou a obra chamada A Caminho da Luz. No ano seguinte, ele publicou a obra O Consolador. 3 obras que fundamentam a compreensão disso. Essas 3 obras, sobretudo A Caminho da Luz e, mais ainda, O Brasil como a Pátria do Evangelho, fazem nós entendermos o porquê que o Evangelho precisa ser estudado com muita profundidade nesse país, sobretudo pelos Espíritas. Porque nós somos um celeiro de conhecimento, de meditação, de sentimento e de vivência do Evangelho. Nós temos o dever, está
com Jesus de conduzir o Evangelho dele para todas as nações, tendo o Brasil como foco. Daí porque, como dissemos, cada casa espírita terá que se debruçar com seus trabalhadores e participantes no estudo intenso e profundo do Evangelho, sem tempo para terminar. Não nos preocupemos com o tempo, mas com o tempo para começar. Como disse o Dr. Bezerra, apressado, mas não urgente. Nós temos pressa em fazer isso, mas não pode ser urgente, tem que ser feito passo a passo. Então, que esta seja aquela condição inicial para nossas reflexões. Compreendemos o Evangelho? Se você responder não, trate de se debruçar. Se você responder sim, interne-se com o H-Papo porque você está com o problema. Porque tem nenhum de nós que compreende o Evangelho por inteiro. Mas, se falamos, estamos estudando para compreender, de graças ao meu Pai, você está no caminho. Esse é o convite para cada um de nós, aqueles que queremos seguir os passos de Jesus. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção.